Olá a todos no nosso canal, professor Marcos Túlio de Mello. Eu quero inaugurar hoje essa série de vídeos de um quadro do nosso canal, que é o quadro Papo de Jurista. E esse primeiro quadro que estamos inaugurando hoje, esse primeiro formato de vídeo aqui, a gente fará com ela, a jurista, professora doutora Fabiana Cury, advogada pelo Estado de Mato Grosso, ela que tem mestrado em Direito pela PUC de São Paulo, atualmente está fazendo doutorado em Filosofia pela Unicinos. Dessa formação dela, dentre outros aspectos inerentes ao ramo jurídico, que iremos conversar aqui hoje. A Fabiana nos dá o prazer de inaugurar esse espaço aqui, que a gente espera receber outros juristas também. Para quem nos conhece, sabe que somos um casal, ela é minha mulher, então nesse ponto aqui a gente quebra um pouco o protocolo. Mas vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do nosso interlocutor que está do outro lado, Fabiana Cury. Oi, pessoal. Eu queria que você falasse um pouco do seu início em relação ao direito, onde você estudou, mais ou menos a época que você se formou, e na sequência aí você pode ficar à vontade de falar um pouco dos cargos que você ocupou no universo jurídico. Então vamos lá. Meus parabéns pelo espaço, o professor Marcos Túlio está de parabéns. Vou te chamar, evidentemente, de Marcos. Eu tive uma formação na Universidade Federal aqui de Mato Grosso. A época excelente, com excelente estrutura, excelentes professores. Há um tempinho atrás, né? Eu não vou ficar dizendo ano não, porque já faz muitos anos. Eu já tenho 25 anos de formada. Depois que eu me formei, durante a graduação, eu fiz vários projetos de iniciação científica. E isso, vários projetos, efetivamente foram 2 projetos, né? Eu não concluí um terceiro projeto, porque meu professor, infelizmente, não teve condição de concluir e, consequentemente, os monitores também não tiveram. Mas aí seriam ao todo 3. Isso dá ao aluno, e assim, a minha história, a possibilidade de conhecimento e interação com a ciência. Então, à época, foi isso que me despertou para a academia, para o magistério. E foi aí que eu tive a certeza de que a primeira coisa que eu gostaria de ser era professora. Então, nesse momento, eu ainda estava cursando Direito e já sabia que eu queria ser professora. E já sabia, então, que eu precisaria, para ser professora, fazer pós-graduação estrito sensu. Então, logo depois de formada, eu advoguei por 1 ano num escritório de advocacia na área trabalhista, Dr. Cláudio Stabile, e nesse período eu mantive uma relação com a Universidade Federal por projetos de pesquisa, me capacitando para sair para o mestrado. Eu consegui uma bolsa e fui fazer o mestrado em São Paulo. Pela PUC de São Paulo, que aceitou essa bolsa que eu consegui, que era uma bolsa chamada, era uma bolsa para discente, né, via CAPES-CNPq, que infelizmente hoje nós não temos, né? Infelizmente. E em relação ao mestrado, qual que foi o tema do seu trabalho de dissertação? Eu desenvolvi, a minha área foi, obviamente, atingir a questão da discriminação feminina. E eu desenvolvi a questão da publicidade no sistema capitalista e o quanto a publicidade no sistema capitalista, na sociedade de consumo que nós vivemos, ela afeta os padrões de comportamento daqueles que vivem nesse sistema capitalista e, a partir disso, então, provocam um movimento único e podem chegar a provocar a discriminação, nesse caso, a discriminação da mulher. Então, como as publicidades influenciam no nosso comportamento rotineiro, e aí eu utilizei vários exemplos de várias publicidades, à época. Hoje, eu peguei à época os exemplos de publicidades de cerveja, que objetivavam a mulher, e hoje a gente vê que mudou bastante isso, porque a mulher
Hoje ela já está sentada à mesa tomando cerveja e não mais servindo a cerveja, né? Então foi desde então do seu mestrado ou desde sempre que você teve esse engajamento em relação à luta com os direitos das mulheres, combatendo, enfim? Com consciência desde sempre, com consciência desde os meus 13 anos. Quem me despertou para isso foi uma tia minha, e com militância política desde os meus 15 anos. Então, esta minha garra, esta minha percepção de mundo, de que há ainda muito para se desenvolver no espaço feminino, isso já vem desde a minha percepção de consciência com 15 anos, a partir dessa idade. Certo. E aí você concluindo o mestrado, quis ingressar no doutorado, como que foi esse período aí? Logo depois que eu concluí o mestrado na PUC, eu já era professora concursada na PUC, mas eu tive na verdade, fui convidada para ser a assessora jurídica de um parlamentar em Brasília. Foi uma oportunidade que eu quis abraçar, né? Uma experiência que eu quis abraçar, e eu saí de São Paulo e me mudei para Brasília. Então não foi logo em seguida, o doutorado só veio, a primeira tentativa de doutorado só veio um tempo depois. Inicialmente eu experimentei esse meu ingresso na advocacia pública e na advocacia de partidos, né, com partidos, dentro do Congresso Nacional, e desenvolvi muito uma habilidade com o processo Nesse período, então, você já estava morando em Brasília? Aí eu acabei saindo de São Paulo e indo para Brasília. Fiquei 6 anos em São Paulo e logo depois eu fui para Brasília. Morou quanto tempo em Brasília? 6 anos também. Gente, pouca gente sabe, mas a Fabiana, ela viveu um período em Brasília, trabalhou no Congresso Nacional, assessorou parlamentar e trabalhou, pouca gente sabe disso, com a Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, de Minas e Energia, na verdade. De Minas e Energia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse período aí, como que era o seu trabalho durante esse período. Eu vou primeiro voltar ao Poder Legislativo, porque eu acho extremamente importante correlacionar os dois poderes, até por experiência e para passar para todos que estão, para os nossos ouvintes, né? O Poder Legislativo, na época em que eu pude experimentar, ele tinha uma força de disputa de poderes, mas muito argumentativa. Eu realmente experimentei uma fase do Poder Legislativo onde essas disputas, né, eram vencidas no colégio de líderes. Com argumentos e argumentos fortes, você conseguia romper e negociar questões que, por vezes, para a República eram extremamente importantes. Então, o Poder Legislativo tem uma força horizontal. Essa é a sensação que eu saí. Quando eu fui convidada para trabalhar no Poder Executivo, a experiência, ela é outra, ela é extremamente significativa, mas a percepção de que realmente a legalidade estrita está no Poder Executivo, ela é eficaz, né? A gente percebe a hierarquização, ela é concreta, realmente, no exercício do poder é concreta, então você fica muito mais amarrado para fazer qualquer tipo de negociação. Isso não existe. Negociações que eu falo republicanas, tá? Não há essa potencialidade, porque o Poder Executivo, ele não está para negociar, ele está para agir aquilo que é o comando da lei, e efetivamente eu percebia isso de forma concreta. Eu estava ali e sentia essa diferença. Então você realmente fica mais amarrado. Mas foi algo que ficou realmente gravado na minha memória e na minha experiência de vida,
e me despertou para uma área que eu sou apaixonada no direito público, tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo, tanto que leciono desde então. Vou completar aí mais de 20 anos lecionando na área de direito público e principalmente na área de direito administrativo, despertado justamente por conta dessa experiência de vida, dessa rotina na vida administrativa. Você conhecida aí principalmente por ministrar aulas há muitos anos em direito administrativo. Sim. Instituições como Univag, outras instituições em Cuiabá, até na PUC em São Paulo também, outras instituições em Brasília. E eu queria te fazer uma pergunta específica sobre o direito administrativo. O que você acha que poderia ser inovado no ordenamento jurídico brasileiro em relação ao direito administrativo? O que você acha que ainda não é majoritário no direito administrativo, que deveria ser? A gente ouve, por exemplo, falar nos tribunais administrativos em outros países. Você acha que funcionaria isso aqui no Brasil? Nós temos uma experiência que hoje ela é muito falada, debatida no universo acadêmico, e alguns já defendem essa tese, levantando a possibilidade da experiência dos tribunais de conta serem tribunais administrativos, apesar do nosso sistema não ser um tribunal, não ter essa conotação, não ter essa distribuição de tribunais administrativos e tribunal de justiça. Então, para que vocês compreendam, nós temos uma experiência comparativa de alguns países que fazem a separação de tribunais administrativos, ou seja, da juridicidade, as soluções jurídicas, faz coisa julgada material nesses tribunais na parte administrativa, e questões comuns da... Isso, por exemplo, na França, que é assim, né, um contencioso administrativo. Então, você faz essa separação. No nosso caso, a nossa base é inglesa, né? Então, nós não temos... Sistema de jurisdição única. Isso, nós não temos esse contencioso. Então, os processos administrativos, eles fazem coisa julgada, mas coisa julgada administrativa que pode ser revista pelo Poder Judiciário. Em homenagem a uma cláusula pétrea da Constituição que diz que não será afastada da apreciação do Poder Judiciário lesão ou direito ou ameaça de lesão a esse direito. Então, por mais que uma decisão administrativa ela tenha uma certa força, nada impede que, havendo ilegalidade, o Poder Judiciário socorra aquele que buscá-lo. Eu não gostaria de fazer uma crítica com relação a hoje, esse debate da questão de considerar ou não considerar o Tribunal de Contas um tribunal administrativo. Acredito que ele não seja, tá? Os atos dele, apesar de terem competências específicas, devem sim, se questionados, serem revistos pelo Poder Judiciário. Não são absolutos e não podem ser absolutos, mas é um debate que está em pauta. O meu olhar com relação a isso é mais de dar seriedade, e mais, digamos, fomentar a formação daqueles que estão dentro dessas estruturas procedimentais, e motivá-los a compreender o que seria esse procedimento administrativo. O que a gente percebe muitas vezes é que as decisões administrativas, elas não são muito bem fundamentadas nas razões de fato e nas razões de direito, e por isso elas tendem a ser muito rasas, e nesse sentido não dar uma resposta concreta ao cidadão, àquele que realmente a ponta, àquele que a gente tem que entregar, que é o administrando, entregar a sua necessidade. Então você tem o direito de petição, você faz o seu pedido, e na hora de obter uma resposta você não obtém uma resposta de qualidade. O que eu efetivamente penso era em dar
uma melhor qualidade, fazer pequenos centros de formação para que esses processos administrativos tenham um resultado mais eficiente, com melhores resultados ao cidadão. E aí eu acredito sim, deixar a parte de revisão ao Poder Judiciário, mas com uma coisa julgada mais técnica. E a segunda questão é também dar a oportunidade do advogado participar desse processo administrativo. Então, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que não exige a presença do advogado nos processos administrativos, principalmente aqueles processos onde haverão sanção, tanto de infração disciplinar quanto qualquer tipo de multa. São processos, multa de trânsito, multa ambiental. Então, não há exigência na defesa desses processos, não há exigência de uma defesa técnica específica, de advogado. A súmula vinculante número 5, que diz que a ausência da defesa técnica não afronta ampla defesa e contraditório. Isto, na minha opinião, na verdade, fragiliza o cidadão. Fragiliza porque aquele que está na posição de infrator ou na posição de aquele que foi efetivamente, aquele que está sendo respondendo a um processo disciplinar, no caso, dentro de um processo administrativo disciplinar, ele se encontra numa posição de fragilidade. Só abrindo um parênteses aí que eu lembrei agora, existe uma exceção para quem está nos acompanhando aí, muitos estudantes de direito, uma exceção à súmula vinculante de número 5 do STF, que diz que não há afronta ampla defesa contraditória a ausência de defesa técnica em processo administrativo. Entretanto, se esse processo administrativo for referente à apuração de aplicação de uma sanção no âmbito do cumprimento de uma pena, portanto, aqui na fase de execução penal, se um determinado condenado cometer uma falta grave, a sanção que deve ser aplicada a ele deverá ser apurada, sanção de natureza grave, num processo administrativo, e aqui sim é imprescindível a defesa técnica. E aí, na verdade, nesse momento é que eu digo que ele está numa posição de fragilidade e a necessidade de um profissional com qualificação técnica para protegê-lo, para ser a voz dele, porque na verdade o advogado é a voz do cidadão, é imprescindível. E você que tem muita experiência na advocacia, no direito administrativo, já trabalhou em muitos processos administrativos disciplinares, muitos processos também de improbidade administrativa, sim, que embora não seja de natureza administrativa e sim a aplicação de sanções dessa lei de natureza civil, mas é matéria afeta ao direito administrativo. Tanto é que se estuda numa disciplina de direito administrativo 3, a lei 8429 de 92. Mas em relação à sua experiência também do outro lado de lá do balcão, atuando como assessora, como gestora em órgãos administrativos, você pôde constatar ao longo desse ano muitas falhas em relação a procedimentos administrativos, que eu acho que corrobora isso que você está dizendo, da imprescindibilidade da presença do advogado num processo administrativo. Não só isso, quanto o próprio abuso de reter informações. Então, quando você está no poder público e você tem condições de apreender as informações ou condições de manipular as informações, por vezes você não consegue uma certidão, por vezes você não consegue cópia de um processo, por vezes você não consegue acompanhar com efetividade o desenvolvimento daquele processo, por vezes você quer aquela informação para você poder, às vezes, ingressar com um mandado de segurança para proteção de um direito seu e você não consegue. Então, estar com um profissional com qualificação técnica, realmente, nessas fases de processo administrativo, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que é imprescindível.
Então nós já falamos aqui do início da sua formação jurídica, falamos a sua experiência acadêmica, um pouco da sua experiência no Parlamento, no Executivo Federal, falamos um pouco aqui também da sua atuação como professora de Direito Administrativo. Eu gostaria de falar um pouco da Fabiana Cury, advogada, mas principalmente do tempo em que você militou na OAB. Eu queria que você falasse um pouco desse período aí, os cargos que você ocupou, o que você pôde constatar naquele período que você militou dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de Mato Grosso. É uma instituição extremamente importante para fortalecimento da nossa advocacia. Mulheres, por favor, vocês precisam ocupar aquele espaço. Eu as convoco imediatamente a ocupar aquele espaço, não só nas comissões, mas principalmente como conselheiras, como secretárias, como presidentes, como diretoras. Então, partícipes mesmo, ativamente, das decisões políticas da OAB. É uma instituição que prima pela democracia, é uma instituição que prima pela defesa da sociedade, realmente prima, e principalmente do ponto de vista de manutenção do lastro ético disciplinar, é uma instituição que vem efetivamente tendente a proteger a base ética da nossa profissão, né? A gente passa aí por um momento complicado já há alguns anos, digamos, desse pequeno buraco que vem se abrindo com relação ao comportamento ético disciplinar dos profissionais da nossa área, e a OAB tem sido eficiente nessa área. Com relação também às nossas prerrogativas, eu acho que ela se desenvolveu bastante. Na época em que eu participei, nós éramos bem ativos, e eu acredito que ela esteja mantendo a sua atuação com relação à defesa das prerrogativas. Só faltou falar o cargo que você ocupou na Eu comecei como conselheira no Tribunal de Ética, depois eu passei a ser conselheira estadual, fiquei por alguns anos, depois fui convidada para ser secretária geral, quando o Cláudio Stabile foi presidente. Depois eu novamente passei a ser conselheira, e aí eu aposentei da OAB, porque acredito que outras pessoas precisam participar, outros advogados e advogadas precisam experimentar, ter essa experiência, e ninguém é perpétuo, né? Perfeito. No poder. Então, você está numa nova fase de sua vida agora. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo aí. Você começou a fazer, no início desse ano, doutorado em filosofia pela Unicinos. Muitos me perguntam por que filosofia. Eu estou num momento de muita criticidade, né? Nossa área, o ensino jurídico, e como professora, num olhar de professora, num olhar de advogada, tem um misto de experiência na administração pública. Então, olhando para o nosso objeto de pesquisa diário, que é o direito, eu vejo que ele se empobreceu. Ao longo desses 25 anos de formada, há um empobrecimento, não da atuação, mas do nosso objeto de análise, do nosso objeto de pesquisa, do nosso objeto de atuação como um todo. E quando um objeto científico ele se empobrece, a única possibilidade dele ser enriquecido, na nossa área de ciências humanas, é buscando na filosofia. Então, eu penso que é com a filosofia, agregando com a filosofia, que nós vamos ter uma contribuição maior ao direito. O direito é fantástico, ele é dinâmico, ele é necessário para a sociedade, para a estrutura republicana,
para a estrutura democrática, mas há que se começar a repensar determinadas posturas e posições dessa concepção de Estado. E eu não consigo repensar isso se eu não for na raiz. E a nossa raiz é a filosofia. Então eu decidi realmente fazer o doutoramento em filosofia, apesar de saber que é um desafio para uma formação lógica, para quem tem uma formação baseada na lógica, então é um desafio, mas eu sou de desafios, né? Eu sou aguerrida, então estou nesse desafio. Parabéns pelo doutorado em filosofia. Eu sou também do ramo jurídico aí, e eu acho que tem uma célebre frase que diz: tudo que não é direito é direito. Então, a filosofia, a psicologia, a antropologia, outros ramos do saber, ramos classificados aí como ciências humanas, devem estar namorando o direito. O direito, uma vez que se divorciou da moral, das ciências humanas, a barbárie predominou. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, tudo que Hitler fez estava previsto na Constituição Alemã. Agora, aquele período lá foi um período em que o direito realmente se divorciou da moral, se divorciou da filosofia e de outros ramos do saber. Eu queria mais uma vez agradecer pela sua participação, deixar nosso espaço aqui, nosso estúdio, nossas portas sempre abertas para você. Muito obrigada. E eu queria que você fechasse aí, deixando uma mensagem para o estudante de direito, principalmente. Meu aluno e os estudantes de direito, não percam a vivacidade e a curiosidade na linguagem jurídica. Não percam aquela postura que a gente chama de postura zetética, que é uma postura de questionamento. Não se mantenham na postura dogmática de aceitação de tudo que é posto como verdade. Questionem, né? Vão a fundo, não absorvam as coisas que são colocadas como se fossem absolutas. O estudante de direito, ele precisa se manter sempre com postura questionadora, porque só assim ele vai perceber que existe sombra e não certeza absoluta. E é nessa sombra que o direito se faz presente, que há a capacidade de você fazer um diálogo, né? Existe o meu direito, existe o direito do outro e existe uma posição a ser tomada. Então, o direito ele nunca é exato. Ele é uma lógica de preferência, e essa preferência, ela efetivamente tem que ser uma preferência calcada num sistema que eu consigo explicar e justificar, com início, meio e fim. Então, portanto, não percam essa posição, essa postura que a gente chama de postura filosófica, postura zetética. Perfeito, obrigado. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Se você ainda não é inscrito no canal Professor Marcos Túlio de Mello, eu peço que se inscreva, ative o sininho aí para obter as novas notificações e aguardo você em próximos encontros que teremos aqui no nosso canal, nesse quadro Papo de Jurista. Um forte abraço. Um abraço a todos.